Pensemos nisto por um momento. A asa de um avião a voar a milhares de metros de altitude, a ponte que se atravessa todos os dias ou até o implante médico que é absolutamente vital. A segurança de tudo isto, a nossa segurança, depende de materiais que, bem, simplesmente não podem falhar. Mas, e aqui é que está o grande desafio, como é que se encontram defeitos que, por definição, são invisíveis? É exatamente essa a pergunta que nos serve de guia hoje. Como é que se consegue detectar uma fissura minúscula, microscópica, no interior de um motor a jato? Ou uma pequena bolha de ar que, se não for descoberta, pode comprometer uma estrutura inteira? Olhem, isto é muito mais do que apenas engenharia. É um autêntico trabalho detetive, mas com tecnologia de ponta. Então, vamos lá a isto. A resposta, ou pelo menos a chave para a resposta, está num conjunto de técnicas a que os especialistas chamam ensaios não destrutivos, ou END, para ser mais curto. Pensem nisto como, imaginem a mala de investigação forense da engenharia. A regra de ouro, o princípio número 1, é descobrir todos os segredos que o material esconde, mas sem lhe fazer um único arranhão. Intacto. E olhem que mala de ferramentas. Não estamos a falar de uma solução única que serve para tudo, nada disso. Isto é um verdadeiro arsenal. Vai desde o mais básico, a inspeção visual, que é basicamente o nosso olhar atento e treinado, até métodos super complexos como a tomografia computurizada. Cada ferramenta foi desenhada para um propósito muito específico: encontrar um tipo de pista diferente. Claro que qualquer investigação tem de começar pelo mais fundamental, certo? Olhar. O ensaio visual é precisamente isso. É o equivalente ao detetive que chega à cena do crime e faz aquela primeira varredura, aquele reconhecimento inicial, à procura de qualquer coisa fora do sítio, qualquer pista óbvia que esteja mesmo ali à superfície. Mas, e quando o olho nu já não chega? Bem, aí recorremos aos líquidos penetrantes. Esta técnica é de facto genial para revelar fissuras que já vieram parar à superfície. Funciona assim. Um líquido especial, com uma cor muito forte, infiltra-se na mais pequena das aberturas. Depois, aplica-se um revelador que faz com que esse líquido sangra para fora, transformando uma falha que era invisível numa mancha de cor viva. É literalmente como se estivéssemos a tirar a impressão digital de uma fissura. Certo, mas e as pistas que estão escondidas lá no fundo? Aquelas que não se veem? Haha, é aqui que entra, digamos, a artilharia pesada, o ensaio radiográfico. Isto é o mais próximo que temos de um superpoder. A capacidade de ver através de objetos sólidos. Pensem num raio-x médico, é a mesma ideia. Revela tudo o que está a passar por dentro. Vazios, materiais que não deviam lá estar, ou fissuras que ainda nem sonham em ver a luz do dia. E para terminar esta primeira ronda de ferramentas, temos uma técnica que, em vez de ver, nos permite ouvir os defeitos. É o ensaio ultrassónico. Funciona exatamente como um sonar de um submarino. Nós enviamos ondas sonoras de altíssima frequência para dentro do material e depois ficamos à escuta dos ecos que voltam. Qualquer anomalia, seja uma fissura, uma molha de ar, o que for, vai alterar esse eco. E é essa alteração que nos permite criar um mapa do interior da peça com uma precisão, uau, incrível. Ok, já vimos algumas das ferramentas. Agora está na altura de as pôr em prática, de as ver em ação. Vamos abrir o nosso primeiro ficheiro de caso, as cerâmicas. Estamos a falar de materiais incrivelmente duros, usados em coisas como componentes de motores ou até blindagens. Mas têm um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. São extremamente frágeis. Uma falha minúscula e, de repente, tudo se pode estilhaçar. Então, como é que se interroga um material cerâmico? O segredo está todo em escolher a ferramenta certa para o tipo de falha que se suspeita. Por exemplo, se a suspeita é de fissuras à superfície, os líquidos penetrantes são a primeira linha de ataque, sem dúvida. Agora, para ver o que se passa lá dentro, se há vazios ou poros, os ultrassons dão-nos o mapa de que precisamos. E se houver a hipótese de haver algum intruso, um material estranho lá dentro, aí a radiografia dá-nos a visão completa, a prova final. Muito bem, vamos subir o nível. Entramos agora num território ainda mais avançado. O nosso segundo ficheiro de caso foca-se nos materiais de ponta, aqueles que encontramos na indústria aeroespacial. Estamos a falar de compósitos, como a fibra de carbono, e de céramides, que são uns híbridos fascinantes de cerâmica e metal. São estes os materiais que permitem que os aviões sejam mais leves e que os motores, bem, que aguentem temperaturas verdadeiramente infernais. Ora, aqui a natureza do crime, digamos assim, é diferente. Nos compósitos que são feitos de muitas camadas finas sobrepostas, o grande perigo chama-se descolagem. É quando essas camadas começam a separar-se. E para encontrar este tipo de falha, os ultrassons são simplesmente imbatíveis. Já nos céramides, o ponto crítico costuma ser a aderência do revestimento protetor. E para isso há uma outra ferramenta, os métodos térmicos. São perfeitos para detectar a mais pequena falha de ligação, simplesmente olhando para microvariações de temperatura. E para o nosso último caso de hoje, vamos olhar para algo que está literalmente por todo lado. O betão.
Parece uma coisa simples, não é? Sólido, robusto, quase eterno. Mas, por baixo daquela aparência de força, pode esconder fraquezas. Fraquezas que têm o potencial para comprometer pontes, edifícios, basicamente toda a nossa infraestrutura. E o que é realmente fascinante é ver como estas mesmas técnicas de alta tecnologia se aplicam a um material tão comum. Com os ultrassons, por exemplo, é possível estimar a resistência do betão sem ter de partir um único pedaço. A radiografia, por sua vez, pode revelar fissuras internas perigosíssimas, especialmente à volta das armaduras de aço. E sim, acreditem, em certas condições, até os líquidos penetrantes podem ser usados para encontrar problemas à superfície do betão. Ok, já vimos as ferramentas, já vimos os casos, agora vamos juntar as peças todas. A melhor forma de percebermos isto de vez é voltar à nossa metáfora inicial. Vamos ver como cada uma destas técnicas é, na verdade, uma ferramenta clássica que qualquer bom detetive teria no seu arsenal. Comecemos pelos líquidos penetrantes. Pensem neles como o pó que a polícia científica usa para revelar impressões digitais. É uma ferramenta fantástica, mas funciona com uma condição. Só consegue revelar as pistas que já estão na superfície. Não nos vai dizer o que se passa lá dentro, nas profundezas, mas é absolutamente perfeito para expor aquela evidência que já se manifestou à superfície. Depois, os ultrassons. Estes são o sonar da nossa investigação. É exatamente como um submarino que mapeia o fundo do oceano na escuridão fotal. Envia-se um sinal e depois interpreta-se o eco que volta. O que isto nos permite é ver sem usar os olhos, criando um mapa super detalhado de todos os obstáculos e anomalias que estão escondidos lá no fundo do material. E por fim, a radiografia. Bem, esta é a verdadeira carta na manga de qualquer detetive. A visão de raio-x. É a capacidade de olhar através das paredes, de tornar o que é opaco em transparente, revelando absolutamente todos os segredos que o material está a esconder. E não interessa a que profundidade estejam. Portanto, o ponto fulcral de tudo isto é mesmo este. Não se trata de ter uma ferramenta mágica que resolve tudo. A verdadeira mestria, tal como acontece com o detetive de elite, está em saber analisar a cena, perceber qual é o crime mais provável, ou seja, a falha mais provável, e depois escolher com precisão cirúrgica a ferramenta certa para encontrar aquela pista decisiva. O que nos deixa com uma reflexão para o futuro. A ciência dos materiais não para, está sempre a evoluir. Todos os dias são criados novos compósitos, novas ligas, materiais com propriedades que há uns anos pareciam pura ficção científica. E a pergunta que fica no ar é esta. À medida que os materiais se tornam cada vez mais complexos, como é que os nossos métodos de detetive, as nossas ferramentas de investigação, têm de evoluir para garantir que continuamos a conseguir apanhar os suspeitos invisíveis do futuro?